Olá. Oi, Andréa. Tudo Oi, bem? Davi, tudo bem? E você? Tá me vendo bem? Me escutando bem? Tô ótimo, tá perfeito. E Legal, você consegue maravilha. me escutar? Tô escutando bem também. Tá, legal. Bom, vamos esperar mais um pouquinho o pessoal entrar. Beleza, vamos sim. Bom, eu vou começar só falando algumas coisas não relacionadas, né? Eu acho Tá, que, bom, para quem tá entrando, eu acho que é legal a gente falar que a ideia que a gente teve, né, nossa, da NM, junto com a 3W International, foi de começar a fazer essas live sessions, né, para poder dar informação para as pessoas que ainda querem viajar, das pessoas que não desistiram de viajar e simplesmente postergaram a viagem, né? Acho que isso é o principal motivo da gente estar aqui hoje, é continuar passando as informações, porque agora, para mim, na minha perspectiva, acho que é o momento da gente começar a se planejar para viajar depois que toda essa poeira baixar, né? concordo plenamente. Acho que agora não é o momento de viajar, né? É um momento de resguardo, de se cuidar, mas é um momento perfeito para planejar, né? E estudar as opções que o mercado tem a oferecer. Então, concordo 100% com o que você falou, Davi. Legal, e assim, já de agora agradeço a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. E vamos lá, acho que a gente separou um tema específico para a gente conversar hoje, né? Então, antes de tudo, se apresenta qual a instituição que você representa, para daí depois eu começar a fazer algumas perguntas e a gente começar a bater esse papo. Tá ótimo. Bom, também agradeço aí o espaço, né, a parceria com a ANM, uma parceria super forte que a gente tem, então agradeço muito o tempo de vocês. Eu sou a Andrea, eu sou representante da 3W aqui no Brasil, e a 3W é uma organização de high school, então nós representamos mais de 40 escolas particulares nos Estados Unidos. Então nós temos tanto opção, né, de programa de high school, ensino médio, convencional nos Estados Unidos, mas nós também temos um programa de curta duração, um programa de férias, que é o Mini High School, que hoje é o tema aqui da nossa live. Exatamente. Então, bom, esse termo high school, acho que a maioria das pessoas que assistem, que estão pensando em fazer intercâmbio, ou já fizeram, já viajaram para o exterior, tem mais ou menos uma noção do que seria o high school. Nada mais é do que o nosso ensino médio, né? Como é chamado o nosso ensino médio nos Estados Unidos, correto? Correto, perfeito. Então, existe a possibilidade, né, dos adolescentes, alunos brasileiros, estudarem por um período de um semestre letivo ou um ano letivo, até mais, se os alunos quiserem, nos Estados Unidos. Então, nada mais é do que o ensino médio, mesmo uma experiência de ensino médio nos Estados Unidos. Legal. E agora vamos então focar no mini high school, né? O que esse mini significa? O que significa o Mini, né? Na verdade, o Mini É. High School é um programa de férias em janeiro. Então, para alunos que queiram ter uma experiência mais curta do mesmo programa de high school, sem perder aulas aqui no Brasil, né? Um aluno que quer ainda fazer um teste para ver o que acha do high school. Então, nós temos esse programa de férias que acontece em janeiro dentro das nossas escolas nos Estados Unidos. Tá. Então, a duração dele se limita a um mês, é isso? Nós temos 3 opções de duração, tá? Então tem um mês, que seria do início de janeiro até o fim do mês de janeiro, ou seja, o aluno voltaria para o Brasil a tempo de começar o ano letivo aqui normalmente, né? Começaria as aulas em fevereiro, não perderia nada aqui no Brasil. Nós também temos 2 meses, que aí seria janeiro e fevereiro, e nesse caso depende muito da flexibilidade da escola aqui no Brasil, né? Então vai depender de quando voltam as aulas aqui no Brasil, algumas vezes assim voltam depois do carnaval, ou às vezes a escola flexibiliza, a gente pode aí perder uma semana, 2 de aula, depois você faz um trabalhinho. Então, alunos que queiram ficar o mês de janeiro e fevereiro também existe a possibilidade, desde que a escola aqui no Brasil autorize, tá? E 3 meses também é uma opção, que seria janeiro, fevereiro e março, e geralmente quem faz esses 3 meses são alunos que estão se formando em dezembro. Né? Então, um aluno que está cursando o 3º ano agora, por exemplo, ele se forma em dezembro e ainda queria fazer um intercâmbio, de repente não sabe ainda o que quer fazer na faculdade. Então, aqui ele tem a possibilidade de fazer um programa mais acadêmico, mais vocacional, né? E se conhecer profissionalmente. Então, 1, 2, 3 meses são as opções de duração.
Legal. E aí, nessa sua explicação da duração, você já deu bastante insights para a gente de quais são os benefícios do programa, né? Então, acho que seria bacana a gente elencar alguns desses benefícios para para quem não ouviu falar e não consegue nem imaginar o porquê, né? Então já me formei ou estou fazendo meu ensino médio, qual que é a vantagem? Então vamos lá, vamos tentar esclarecer e elencar quais são esses benefícios do programa. Certo, vamos lá. Então, diferente de outros programas de férias, né? Existem muitos programas de férias no mercado. Existem programas de, por exemplo, de inglês, que o aluno sai daqui com um grupo de brasileiros, ou chegando lá, vai estudar numa escola com alunos internacionais. O Mini High School é o oposto disso. Então, todas as escolas têm 90% de alunos americanos. Então, já começa daí. É realmente um programa de imersão na cultura americana. A ideia é que o aluno realmente viva com nativos. Por isso, o programa acontece em janeiro. Então, em janeiro, nós estamos de férias aqui no Brasil, mas o americano não. Exatamente. Então, a ideia é que o aluno entre na rotina normal da escola, né? E um outro ponto aqui bem interessante é a possibilidade de personalizar a grade curricular. Então, os nossos alunos, eles podem escolher 7 matérias. Eles podem escolher, é totalmente personalizado. Então, nos Estados Unidos, eles oferecem matérias que nós chamamos de eletivas. São matérias opcionais, mais vocacionais. Então, algumas das opções são anatomia, engenharia, direito, marketing, negócios. Então, são matérias bem legais e os nossos alunos vão escolher 7 matérias, tá? Então, aí a gente tem 2 pontos bem positivos. Isso alinha com outro benefício que você falou para aqueles alunos que terminaram o ensino médio, não sabem ainda qual carreira que eles querem seguir. Diferente do Brasil, que a gente tem matérias muito genéricas, né? As escolas Sim. americanas, elas oferecem matérias mais específicas, algumas com conteúdo já quase pré-universitário, né? O pre-college que eles falam. Então, nesse momento, eles também conseguem se descobrir como estudantes e profissionais de qual carreira que eles vão querer seguir eventualmente no futuro, se vão prestar vestibular, ou se não, se encantam também, né, com essa dinâmica de estudo, experiência, e eventualmente querem depois aplicar para uma universidade nos Estados Unidos, por exemplo, né? Exatamente. Então, a ideia aqui é que o aluno também se descubra profissionalmente. A gente sabe que no Brasil a gente não tem essa possibilidade de escolher essas matérias que eu citei. Então, a ideia é que nos Estados Unidos cada um personaliza a sua grade curricular, né? A ideia é que você se descubra profissionalmente ainda no ensino médio e não depois na faculdade, durante, né, o curso. Então, o que você falou faz todo sentido, né? Para um aluno que queira, de repente, já quer focar em alguma carreira específica. Então, um exemplo, um aluno que queira fazer medicina, ele pode fazer ali a eletiva em anatomia, em fisiologia, ele tem a possibilidade de fazer um trabalho comunitário relevante à área, ou mesmo um aluno que ainda está se descobrindo, não sabe o que quer, testa várias habilidades. Então, isso funciona tanto para o aluno que ainda está no high school, quanto aquele que está se formando em dezembro, e é o caso que você comentou, ainda não sabe o que quer fazer na faculdade. Então, aqui ele realmente consegue dar foco em várias carreiras. Só deixa eu dar um oi para o Gilberto, que entrou aí, ele mandou um oi. Oi. O Mauro, ele perguntou se tem um nível mínimo de inglês para os alunos poderem participar desse programa. Tá, o interessante seria... bem importante. O interessante é um pré-intermediário, tá? Porque, nesse caso, o aluno vai ter mais opções de matérias para cursar. Então, algumas matérias são mais complexas, né? A gente está falando de anatomia, por exemplo. Então, realmente é uma matéria que mesmo em português é complexa. Então, em inglês também vai ser ainda mais desafiador, né, para o aluno. Então, se ele já tiver um nível mais alto, a gente consegue aumentar a gama de matérias, né, as opções de matérias para ele. Então, um pré-intermediário é suficiente. Quanto mais alto for o nível, mais opções de matérias ele vai poder fazer. E como é que vocês testam o nível de inglês dos alunos? Eles precisam apresentar um documento específico ou dá para fazer uma prova na NM, por exemplo? Vocês propiciam um teste para os alunos? Como é que funciona? Dá para fazer na NM mesmo, tá? É o mesmo teste que vocês fazem para o programa de high school, que é o ELTS, né? Então a gente usa o mesmo teste
só para ter uma ideia do nível do aluno. Então, ele não tem caráter, o aluno não é descartado do programa. Exato, é uma ideia, né, para que a escola já saiba quem é aquele aluno e quais são as opções de matérias para ele. Então, esse teste é obrigatório e a escola vai fazer também uma entrevista em inglês com o aluno, 10 minutinhos, um bate-papo para ver como é que está o nível, o listening, o speaking. Então, pode ser feito tudo através da NM mesmo. Ah, legal. E aí depois teve só mais uma pergunta que fizeram em relação se tem matérias do MEC, pré-requisitos. Eu acho que nesse caso não precisamos nos preocupar com isso, correto? Porque é algo que eles estão fazendo durante as férias, certo? Correto. Então, o programa de high school convencional, sim, ele tem algumas matérias obrigatórias pelo MEC para o aluno convalidar o diploma aqui no Brasil, porque ele perde, né, a aula. No caso do mini high school, não. Então, é por isso que o aluno pode escolher 7 matérias, pode personalizar. Então, ele não precisa estudar nenhuma dessas matérias obrigatórias. Ele vai escolher o que ele tiver interesse e aquilo que ele quiser focar. Tá. E agora, a última pergunta que fizeram também, onde que dá para fazer o mini high school? Acho que entraram depois na conversa, mas a gente está falando de escolas nos Estados Unidos, correto? Correto. A gente tem 5 opções de escolas, né, para esse programa. Se você quiser, eu já falo um pouquinho aí sobre elas. Você quer que eu já fale, David, sobre elas? Não? Eu quero que você ainda detalhe mais uma coisa do programa ainda. Tá. O que muitos Beleza. pais perguntam é como vai ser a rotina do aluno. Sim. Como que vai ser preenchido o dia deles e também onde que os alunos ficam, se eles vão ficar em casa de família, se eles ficam numa residência estudantil. Então, acho que isso é legal para a gente dar um panorama geral, genérico, do que é uma grade, um dia a dia de um aluno que está participando do Mini High School. Tá. A rotina, né, o dia a dia é exatamente a mesma do programa de high school. Então, os alunos, eles estudam, né, geralmente das 8 até as 3 da tarde. Esse é mais ou menos o horário, né, de aula nos Estados Unidos. E então, isso segue na mesma ideia para o programa de mini high school. Então, apesar de ser por 1 mês, 2 ou 3 meses, a rotina é a mesma, tá? Então, o aluno vai estudar de segunda a sexta, ele vai fazer as aulas, os esportes, as atividades extracurriculares da escola. Então, ele vai ter a oportunidade de entrar na rotina 100%. Então, assim, a ideia é que ele realmente faça toda a rotina do high school. É um programa acadêmico, tá? É um programa que tem foco de estudos. É claro que tem atividade, tem passeio, tem lazer, mas ele é um programa mais focado. Então, a gente recomenda para alunos que queiram focar, de repente, uma carreira, como a gente já comentou. Tá? Em relação a férias que os alunos vão estudar, vão aperfeiçoar não só o inglês, como também aprender conteúdos acadêmicos, né? Exatamente. Então, ele vai poder focar em uma matéria específica, ele vai fazer o inglês também, então uma das matérias é o inglês. Essa é a única matéria, na verdade, que a gente pede que todos façam, né? Então, o inglês é super importante para dar base para as outras matérias. Então, mesmo já tendo um nível mais alto, é muito diferente fazer aulas em inglês, né? Então, o inglês e as outras 6 matérias, né, são como que é a escolha de matérias. Os alunos têm um conselheiro vocacional. Então, ali no primeiro dia de aula, ele vai bater um papo com esse conselheiro vocacional. Então, ele vai falar, olha, meu sonho é fazer engenharia mecânica, por exemplo. Então, o conselheiro vocacional vai falar, olha só, a gente tem essas matérias, essas atividades extracurriculares, então vamos focar nessas opções para que você possa atingir o seu objetivo. Tá? Então, ele vai ter essa ajuda para montar a grade curricular. Isso é super importante, porque é uma pessoa qualificada, né, que está ajudando esse aluno. Tá? E aí, depois, em relação... alunos... onde eles ficam, com quem eles vão viver, como que é essa questão? Então, como eu comentei, a gente tem 5 escolas que a gente vai falar em breve, né, quais são elas, mas são 5 escolas, então 3 oferecem acomodação em casa de família e as outras 2 são as boarding schools, que a gente chama, né? Então, para quem não está familiarizado com esse termo, os alunos moram como se fosse uma residência estudantil, tá? Nos 2 casos, são casas próximas da escola, dá uns 5 minutinhos a pé. Então, é realmente uma casa com adultos responsáveis e o aluno mora nessas casas, tá? E a gente chama de boarding school. Boarding é tipo Harry Potter, né? Tipo Harry Potter. A diferença é que o Harry Potter mora dentro do campus da escola, né? Não, e essas duas...
Exato. E essas duas opções que a gente tem do Mini High School são casas próximas. Então não é dentro do próprio campus, mas 5 minutinhos o aluno caminha até a escola. Então é uma casa mesmo, com sala de estar, sala de jantar, cozinha, é até bastante aconchegante para o aluno, né? Então essas duas escolas têm esse perfil. Só respondendo rapidinho as perguntas, a primeira é da Roberta. O limite de idade, a princípio, é de 14 a 18 anos, correto? Correto, 14 e 18. Mas com 19 anos, seria possível participar para esses alunos, por exemplo, que já fizeram 19 no terceiro colegial e aí ainda não iniciaram uma graduação? É possível Sim. ou não? É possível. É possível, é possível. A gente tem, na verdade, 2 critérios aí para avaliar. Então, o aluno pode ter de 14 a 18 anos ou estar estudando o 9º ano ao terceiro colegial aqui no Brasil. Então, ele pode estar no terceiro colegial, mesmo que ele já tenha 19 anos, ele está no terceiro colegial. Então, a escola consegue aceitar. Então, a gente tem que se basear nesses dois parâmetros aí. Tá? Se o aluno tiver 13 anos, por exemplo, a gente pega muitas vezes casos assim, o aluno tem 13 anos e queria fazer, dá para fazer, tá? De repente, dependendo aí do nível de inglês do aluno, do nível de maturidade, a gente consegue fazer também. Tá, só respondendo a Carol, não precisa de um teste de proficiência, mas a gente faz um ELTS, que é um teste no nosso escritório, na NM, e que vai verificar para ter um panorama, né, saber em que nível está o aluno mais ou menos, para já poder fazer uma distinção de quais são as matérias que ele vai poder escolher. Quanto mais avançado o inglês, mais opções de matéria. Isso mesmo. Bom, eu acho que a gente já falou algumas questões importantes, a gente tem que falar um pouco agora das escolas, e aí a gente já vai também responder um pouco a questão da Cássia, que está perguntando quais são as cidades disponíveis. Então, calma, Cássia, a gente vai falar agora sobre isso. Então, Isso. eu acho que vamos começar pela Bradshaw. Isso. Bom, vamos começar então. Como eu falei, 5 escolas. A primeira delas, que a gente vai falar para vocês então, é a escola Bradshaw. Essa escola está localizada na cidade de Sacramento. Sacramento é a capital da Califórnia. Oi? Capital da Califórnia. Eu não sabia, por exemplo, que Sacramento era a capital da Califórnia. Pois é, por isso que eu sempre falo, assim, então Sacramento é uma cidade grande, é a capital da Califórnia, então tem tudo ali que o adolescente precisa, é uma cidade com uma super infraestrutura, e tá ali mais ou menos 1h30 de São Francisco e 1h30 de Lake Tahoe, então a localização de Sacramento é muito privilegiada, né, e a gente tá falando aí de Califórnia com clima super ameno, mesmo sendo janeiro, a gente sabe, o brasileiro gosta de um clima mais ameno, né? Então ali é uma excelente opção, né? Em outro ponto de Sacramento é que, apesar de ser a capital da Califórnia, tem 500 mil habitantes, então não é uma cidade super grande, né? É uma cidade segura. É uma cidade que tem tudo e o adolescente tem uma liberdade de ir e vir, consegue passear pela cidade, e isso é muito bacana no programa de high school, seja de curta duração ou de longa duração. Essa liberdade de passear, de fazer atividades é super importante no programa, né? E numa cidade menor é consequentemente mais segura, né? Sim. Aproveitando aqui essa questão da segurança, perguntaram aqui quem fica responsável pelo meu filho durante o programa. Então, se você quiser falar sobre isso, como são a maioria dos casos menores de idade, os pais ficam preocupados. Sem dúvida, mas a gente na 3W a gente chama de uma rede de suporte. Então a rede de suporte começa pela NM, que dá todo o suporte, né, para a família que está aqui no Brasil. Eu fico aqui em São Paulo, então eu sou da 3W, fico aqui em São Paulo. Muitas vezes eu encontro com vocês pessoalmente, porque eu vou até a NM e a gente faz o atendimento juntos, né? E lá nos Estados Unidos, a 3W, né, a sede da 3W fica em Los Angeles. Lá eu tenho 2 brasileiras, né, que é a Natália e a Mônica. E a Mônica, ela é responsável por dar suporte para os nossos alunos durante o programa. Então ela fica em contato frequente com eles para saber como é que está a adaptação, se eles precisam de alguma ajuda. Então ter essa ajuda, esse suporte em português, né, de brasileiro cuidando de brasileiro, faz toda a diferença. Além disso, a escola tem um diretor internacional que dá suporte para os alunos estrangeiros. E quem vai ficar responsável no dia a dia pelo aluno é a pessoa da acomodação.
Então vai ser ou a casa de família, né? Vai ter os adultos da casa de família que são responsáveis por aquele aluno, ou então, se for boarding school, tem os house parents, que são os adultos responsáveis pela acomodação. Então a gente tem toda essa rede de suporte, várias pessoas cuidando dos nossos alunos. Que bacana. E agora, se você pudesse falar assim, um ponto, cada escola, a gente consegue diferenciar uma das escolas da 3W International das outras, né? Cada uma tem um enfoque, vamos dizer assim. Às vezes pode ser arte, às vezes pode ser esporte, às vezes pode ser uma ciência e tecnologia, às vezes está relacionado com a cidade que ela está situada, que tem algum atrativo legal. Então, acho que seria legal a gente pontuar aqui pelo menos uma coisa da Bradshaw para ficar na cabeça de quem está vendo o que seria o ponto, a estrela de Bradshaw. Qual que seria o selling point, o principal ponto assim da Bradshaw, né? Se eu for escolher uma, né, um ponto aí, um selling point de cada escola, a Bradshaw eu diria a acomodação, as casas de família, tá? Tudo, né? De maneira geral, a escola é excelente, a localização é excelente, mas as famílias são diferenciadas, são famílias da comunidade. E o que é muito importante é que o diretor da Bradshaw, o nome dele é Brett, inclusive, né? Ele esteve aqui no Brasil no início de março. Ele entende a necessidade do brasileiro de fazer muitas atividades no final de semana, de passear, de uma família mais calorosa. Então, ele entende essa diferença cultural. Então, ele mesmo diz que reserva as melhores, e eu falo melhores porque depende muito do ponto de vista, mas as melhores famílias para o perfil brasileiro, para os nossos alunos. Tá? Então, eu acho que assim, a Bradshaw é uma escola ali super bem localizada e que vai ter um programa de casa de família com famílias extremamente acolhedoras. Então, para o aluno que quer realmente esse aconchego familiar, para mim é o principal ponto positivo da escola. Tá? Eram duas perguntas aí, com mais ou menos que são relacionadas. É comum os alunos irem para ficar um mês e decidirem ficar o semestre? E se sim, é possível? É muito comum, muito comum. A gente teve um caso, inclusive, da NM esse ano. Ele foi para ficar um mês e ele estendeu para ficar o semestre inteiro. Então, na verdade, essa é uma possibilidade do programa também. Então, a gente sabe que, às vezes, os pais ou o próprio aluno ainda não se sentem à vontade, né, de se comprometer por um semestre, por um ano. É desafiador, é um tempo longo. Então, existe sim a possibilidade de se matricular por um mês. Se gostar, né, liga ali pro pai no meio do programa, tô amando, quero ficar mais, ele estende e fica até o final do ano letivo, que é aí final de maio, início de junho. Então, sim, dá para fazer isso, tá? Funciona como um test drive. Isso que eu ia falar, o teste, né? Acho que é um teste e é um taste também, né? Um gostinho. É uma degustação. Exato. Que seria esse programa do high school, né? Então, sem se comprometer muito, tanto financeiramente quanto emocionalmente, com essa ideia de ficar um tempo muito longo no exterior, né? Então, acho que esse taste, esse gostinho, que eu acho que é um dos grandes benefícios também do programa. Vamos passar para a próxima escola, Fresno. A Fresno. Então, a Fresno fica na cidade de Fresno, né? O nome da cidade é Fresno também, que fica também na Califórnia. E aqui é uma escola pequena e uma cidade pequena, com muita natureza e atividades ao ar livre. Então, esse é o principal ponto dessa escola, tá? Para um aluno que quer realmente uma experiência mais tradicional, numa cidade tipicamente americana, uma cidade menor, que quer realmente conviver com muitos americanos. E ali, por ser uma escola menor, ele tem muita atenção também, né? Individualmente dos professores, dos funcionários. É um super ponto positivo isso, né? Então, eu diria que o principal ponto seria esse, né? Uma escola menor com atividades ao ar livre, tá? Quando você fala menor, mais ou menos quantos habitantes? Só para a gente ter uma ideia. Você tem dá uns 50 mil, se eu não me engano, tá? Eu tenho que dar uma olhada, mas é mais ou menos essa a população. E a escola tem 200 alunos, tá? Então, por exemplo, a Bradshaw, que a gente estava falando, tem 1.100. A Fresno tem 200, então é uma diferença bem grande. Alguns alunos se adaptam muito bem em escolas menores e outros em escolas maiores, então depende realmente do perfil, né? Legal. Bom, é que já tem duas diferenças aí grandes entre as escolas, as cidades, e aí a ideia é que apresentar essas 5 opções
para que depois o aluno, de fato, junto com a família, né, tome essa decisão de dizer, bom, vou para esse lugar. Você falou das atividades ao ar livre e outdoor. Quais seriam essas atividades? Tá. Ali, eles estão bem pertinho do Yosemite Park, então são muitas atividades no parque, montanha, e tem um passeio que é muito legal, que eles fazem todos os anos com os alunos, que é esqui e snowboard. Então esse é um passeio que já está no calendário da escola todo mês de janeiro, eles levam os alunos para esquiar. Então, é realmente ali uma região que tem muitas montanhas, lagos, muito verde. Então, para um aluno que gosta de fazer, de repente, esportes também ao ar livre, é a recomendação, né? Isso que você falou, Davi, sobre escolher, né? São 5 escolas e acho que cada uma tem um perfil. Então, o que é bacana a gente observar em cada escola? A localização, o tamanho da escola, quais matérias a escola oferece, quais esportes oferece e o tipo de acomodação. Então, a gente avaliando esses critérios, a gente consegue fazer um filtro, né, e chegar na melhor escola para o aluno que a gente está conversando. Bacana. Vamos passar para a próxima, Marquette? Vamos. Então, a Marquette, só recapitulando, tá, que eu esqueci de mencionar. Tanto a Bradshaw quanto a Fresno, a acomodação é casa de família. Tá? Como eu comentei, um dos pontos positivos da Bradshaw, inclusive, são as casas de família. Já a Marquette é uma boarding school. Então, a Marquette está localizada em Michigan City, então a cidade é Michigan City, estado de Indiana, lá no norte dos Estados Unidos. Então, a gente está indo lá para cima agora. Tá? Então, ali é uma cidade que fica mais ou menos 1 hora de Chicago. Então, é super bem localizada, ela está na região dos lagos ali, pertinho do Lake Michigan. E é uma cidade que tem mais ou menos 50 mil habitantes, então é uma cidade pequena também, com a vantagem de que ela é uma boarding school super urbana. Então é uma boarding school bem no meio da cidade, do ladinho tem shopping, tem cinema, tem boliche, tem restaurante, tem zoológico, parque, a própria praia do Lake Michigan está bem perto da escola. Então é uma localização ali, pertinho de Chicago, uma cidade maior, muito bacana também, né? E ali é para um aluno que também queira uma experiência mais de inverno, porque, obviamente, o inverno em Chicago é mais rigoroso, então eles fazem muitas atividades de patinação no gelo, de esqui, de snowboard, então o aluno tem a possibilidade de vivenciar tudo isso. Os alunos que ficam em boarding school também têm a possibilidade de sair e visitar e conhecer um pouco a cidade também, ou eles ficam só dentro da escola? Eu acho que às vezes a pessoa tem a impressão que eu vou ficar preso na escola, não vou poder fazer nada. É verdade. Isso porque boarding school, se a gente for traduzir literalmente, é internato. Então, eu nem gosto de usar essa palavra porque ela traz uma conotação negativa. Então, eu nunca uso. Então, é realmente isso que você falou, né? O aluno ele tem liberdade, sim, de passear. Como eu falei, ele é um programa acadêmico de estudos, mas o passeio e o lazer fazem parte da experiência como um todo. Então, é claro que o aluno vai ter horário para voltar, ele vai ter que avisar, né, onde ele está indo, com quem ele está indo, igual ele faz com os pais aqui no Brasil. Então a ideia é a mesma, ele vai poder sim passear. E no final de semana as escolas organizam passeios para esses alunos, né? Então pode ser que tenha uma excursão, por exemplo, para Chicago, ou uma excursão para São Francisco, um parque de diversões, por exemplo, esquiar, patinar no gelo. Então a escola organiza sim, então as atividades elas fazem parte do programa. E se você pudesse falar um grande diferencial aí da Marquette, qual que seria? A parte acadêmica, tá? Então a escola, ela é uma escola muito acadêmica. Só para vocês terem uma ideia, o catálogo de matérias da escola tem mais de 50 páginas, só com opções de matérias que o aluno pode escolher. Então é bastante opção. Quase uma Exato. universidade. Praticamente uma universidade. E ela é muito bem ranqueada, né? Nos Estados Unidos. Não sei se vocês estão familiarizados, mas os Estados Unidos eles se preocupam muito com ranking, então tudo é ranking, universidade é ranking, escola tem ranking, e a escola, a Marquette, ela tem um ranking A+, que é o maior ranking que tem, né? Então é uma escola extremamente acadêmica, para um aluno bem focado nos estudos, que quer ter muita opção de matéria letiva, é show, tá? Ele vai gostar bastante. Legal. Vamos para a próxima, Star Prep. A Star Prep, agora a gente volta lá para a Califórnia. A Star Prep, ela está voltando para a Costa Oeste. Ela está no centro de Los Angeles, mais especificamente em Culver City, tá? Então é um bairro vizinho a Beverly Hills. E essa escola é focada em artes,
tá? Tanto que ela está dentro do campus da West Los Angeles College. Então, a própria Star Prep, ela fica dentro do prédio de Belas Artes do campus desse college. Então, o aluno pode usufruir de toda a infraestrutura do campus, então ele tem a possibilidade já de vivenciar como é estudar dentro de um college americano. E essa escola... Então, como eu comentei, ela é focada em artes. Sabe, todas aquelas eletivas que eu falei, anatomia, engenharia, ela não tem. Todas as eletivas são focadas em cinema, teatro, dança, música, design de games, produção de vídeo, atuação, musical. Então, são realmente matérias relacionadas à área de artes. Eu recomendo para alunos que queiram seguir carreira artística ou que realmente gostam muito dessa área, porque o foco dela é 100% artes. Tá? É lógico que ela tem as matérias clássicas, que é a história, geografia, matemática, mas a maioria vai ser focada na área de artes. Então, ela é uma escola muito renomada, inclusive, que muitas vezes os alunos já conhecem, os alunos que são filhos de artistas, muitas vezes, ou querem seguir carreira em artes, eles já vêm procurando especificamente a Star Prep. Então, ela é uma escola extremamente renomada nessa área. Que bacana. Agora, sim, eu imagino que os alunos que estão lá já estudando na Star Prep desde o início do high school, eles vão se desenvolvendo bastante, né? Principalmente nessas áreas artísticas. Agora, eu sou uma pessoa que gosto de teatro, mas eu nunca fiz. Eu posso ir para a Star Prep ou eu já preciso ter um background para poder fazer essas matérias? Não, pode sim. Pode ser iniciante, tá? Não tem problema. Pode. Isso, o que vai determinar as matérias que ele vai poder fazer é realmente o nível de inglês. E, de repente, é claro, se for uma atuação avançada, por exemplo, uma matéria de atuação avançada, pode ser que ele não consiga entrar. Aí ele vai entrar na clássica, né, na regular. Mas ele pode, não precisa ter um portfólio, nada disso. É para todo mundo que tiver interesse na área. Que bacana. Bom, você já falou Califórnia, então voltamos para lá. Em qual cidade que fica? Los Angeles. Los Angeles, a Star Prep. Isso, tá? E a casa de família também. Casa de família, acomodação. Isso. Um ponto importante, tá, sobre a acomodação é o seguinte, no nosso programa já está incluso o transporte ida e volta todos os dias para a escola, tá? Quem faz esse transporte é a própria casa de família. Então, o aluno não precisa pegar transporte público, ônibus amarelo, já está incluso, né? E principalmente numa cidade como Los Angeles, por exemplo, que é uma cidade muito grande, a gente sabe que o transporte público não é lá aquelas coisas. Então, assim, já está incluso. A gente quer que o nosso aluno realmente foque no programa e não precise se preocupar com o transporte, como que vai chegar na escola, enfim. Acho que uma coisa, aqui perguntaram como faz para se inscrever e se já pode se inscrever. Eu acho que a gente está justamente fazendo essa live porque já é possível se inscrever e essa é a ideia, né? Começar com uma certa antecedência, mas acho que depois a gente, para se inscrever basicamente, você quer falar quais são os pré-requisitos que precisam ou... Sim, posso falar. A gente já está fazendo matrículas para janeiro, na verdade, como a gente até comentou, né, no início da live, talvez o pessoal não tenha pego. Agora é o momento de se planejar, de começar a se inscrever. Então, janeiro vai estar tudo legal e vai dar para todo mundo viajar, então pode sim, tá? Como que funciona o passo a passo, né? Então, o primeiro passo é a gente pegar a cópia do passaporte para fazer aquela entrevista por Skype que eu comentei. Tá? Então, quem faz a entrevista por Skype é a própria escola. Eles vão fazer essa entrevista, um bate-papo com o aluno e a cópia do passaporte é suficiente para isso. A gente tem um documento que se chama Pré-Application, tá? É um formulário de inscrição. E aí o aluno preenche com seus dados pessoais e envia para a gente. Junto com esse documento, a gente precisa receber o ELTS, que é o teste de inglês, que a gente comentou, faz direto na NM, e também o histórico escolar dos últimos 3 anos, para a escola saber as notas do aluno. Tá? Então, com isso, a gente já faz. A gente faz uma tradução simples, tá? Não precisa ser tradução juramentada. Então, a gente só faz uma tradução. O que é a tradução simples, né? Nos Estados Unidos, as notas são A, B, C, então são em letras, né? Então a gente só converte de números, que geralmente as notas aqui no Brasil são números, para letras, tá? Com isso, a gente dá início ao processo de inscrição. Então, pode sim já começar, com certeza.
Eu acho que é legal que assim, a ANM, concentra todos esses documentos. Então, tô com passaporte já, quero agendar a entrevista. Manda o passaporte para a gente, qual a sua escola de interesse. A gente faz essa ponte entre a escola e o aluno para agendar essa entrevista. Depois a gente vai ajudar também na preparação ou no preenchimento, né, da application form, do formulário de inscrição, e mandar também depois para 3W. Né? Então, acho que o bacana é que a gente vai... para quem não anotou tudo isso, não se preocupem, né? A gente está aqui justamente para isso. Se a NM tem qualquer dúvida ou qualquer pergunta, a gente tem a Andréa que está aqui com a gente também. Então, a gente juntos trabalha para fazer a inscrição dos alunos nas escolas. Exatamente, isso mesmo. E, bom, por último, mas não menos Temos importante, a Hilton Head. A Hilton Head, isso que eu ia falar, nossa quinta escola aí, então, né, da opção de mini high school. A Hilton Head já está lá na Costa Leste, na Carolina do Sul, tá? E ela é uma das escolas queridinhas aí desse programa. Ela tem vários selling points, então eu não vou conseguir escolher só um, não, vou ter que falar vários aqui. Então, a localização é sensacional. Então, como eu falei, é Carolina do Sul. É na praia, a escola, tá? A cidade chama Hilton Head Island. Então, apesar de ter ilha aí no nome, né? Island, não é uma ilha como Havaí, no meio do mar. Ela é coladinha ali no continente. Então, é como se fosse Floripa, assim, que é uma ilha coladinha no continente. 4 horas de carro de Orlando, na Flórida. Então, o clima é muito parecido com Flórida. O clima ali é praticamente igual. Como eu comentei, calor, gostoso, assim. A escola é bem informal, os alunos podem ir até de chinelo, se eles quiserem na aula, para você ter uma ideia. Então, é uma escola bem, assim, tá na praia, bem bacana. A própria casa, né, então, é uma boarding school, que a gente chama, né? Então, as casas são 5 minutos a pé da escola, e as casas estão a 50 metros da praia. 50. Você pisou, deu um passo para fora da casa, você tá na praia. Todas elas têm piscina. Então, as casas têm piscina, uma super infraestrutura. Tem um brasileiro que trabalha para a escola, ele mora lá, então ele pode dar todo o suporte para os nossos alunos, além de todo o resto aí da rede de suporte que eu comentei antes. E essa escola, além disso, tem como opcional uma academia de futebol e de vôlei dentro da própria escola. Então, para o aluno que quiser jogar 5 vezes na semana, 2 horas por dia, ele pode. É intensivo, é puxado, né? Estados Unidos, eles levam muito a sério o esporte. Mas para um aluno que goste... Muito a sério. Então, para um aluno que goste desses 2 esportes, especificamente futebol e vôlei, aqui seria assim, o programa mais intensivo. Então, dá para fazer um 2 em 1, um mini high school mais soccer, ou mais vôlei. Então, é um super diferencial da escola, porque essas academias são dentro ali do próprio campus da Hilton Head, e elas são oferecidas para todos os alunos da cidade. Então, além disso, nosso aluno tem a possibilidade de conviver com outros americanos de outras escolas, e conhecer muita gente, fazer amizade com bastante gente. Para os alunos que depois acabam ficando mais tempo, eu imagino que nos Estados Unidos, nessas escolas, deve ter bastante competição também entre as escolas, né? Aí quem já fica por um período aí para 6 meses, 1 ano, acaba estendendo o mini high school, pode participar do time também, pode jogar e competir pela escola? Pode, não tem nenhuma restrição quanto a isso, tá? Então, os nossos alunos podem sim fazer parte do time oficial da escola e, na verdade, só depende do aluno se destacar. Então, como eu falei, não existe restrição. Se o aluno for bom, ele pode ser convidado pelo técnico do time a fazer parte do time oficial. Então, que é como você já comentou, aquele que compete, né, que faz aí o campeonato entre escolas e até mesmo estadual. Então, existe sim essa possibilidade, tá? Inclusive, as escolas, toda vez que elas sabem que está indo um brasileiro, elas ficam super felizes, achando aí que o brasileiro vai ser o Neymar, né? Elas colocam muita expectativa. Então, pode sim, tá? Elas estariam danadas. Se fosse eu, por exemplo, eu não jogo bem futebol. Não é? Decepcionados comigo. Então, elas acham que todo mundo joga futebol. Nem todo mundo joga futebol, mas existe aí a possibilidade de todo mundo tentar. Não somente esse esporte, mas outros, né, que a escola oferece. Mas o bacana desses 2 esportes que eu comentei, que é o futebol e o vôlei, na Hilton Head, é bem intensivo. Então, é para o aluno que quer realmente se dedicar ao esporte. Ah, legal.
Bom, eu vou tentar agora fazer, acho que um wrap. Tem mais alguma coisa que você quer falar das escolas? Eu acho que a gente já tocou alguns pontos, né, do que é o programa em específico, a duração, que vai Aham. ser durante o mês de janeiro, para quem quer aproveitar o mês das férias, mas também pode fazer 2 ou 3 meses, se estendendo até março, principalmente Uhum. no caso dos alunos que já terminaram o terceiro colegial e ainda não sabem ainda muito bem qual carreira querem seguir, qual universidade querem Isso. fazer. Eu acho que um dos principais benefícios é que não é um programa só de férias de diversão, ele faz uma mescla de diversão, mas também com uma imersão cultural, uma imersão acadêmica, que vai além do que seria só o curso de inglês, por exemplo, numa escola. E o outro benefício é que ele vai estar participando da rotina como um americano e estudando em escolas onde mais, sei lá, 90%, acho que você chegou a mencionar, dos colegas 90%. da escola são americanos também. A gente mencionou a rotina, né, dos alunos, que eles têm aula das 8 às 3, e aí as matérias eles podem escolher, tem muitas matérias, muito além do que tem aqui no Brasil, né? Então eles têm essas matérias que são quase pre-college, que já dá para ter uma noção vocacional do que eles vão querer fazer no futuro e ter esse taste. Exato. E a gente falou também um pouco da acomodação, né? Algumas escolas oferecem a casa de família, onde a imersão é junto com uma família, cultura. Às vezes vai ter um brother, uma sister, que é um pouco mais velho, mais novo, da mesma idade, que é legal. Ou se não, vai ficar junto e morar junto com alunos americanos e outros alunos internacionais na boarding house, né? Agora, só respondendo uma pergunta da Roberta. Precisa de visto de estudante? É uma pergunta prática, mas importante. Sim, sim, super importante. Precisa do visto de estudante, tá? Por conta da carga horária. Então, a carga horária é intensiva, o visto ele deve ser o de estudante. O que já facilita, né, caso o aluno queira estender, ele já está com visto certinho, porque ele vai sair daqui com esse visto com validade de 6 meses. Então, se ele quiser ficar mais, ele só vai Já. realmente fazer aí o pagamento da diferença e já está certinho no programa, tá? Complementando o que você falou sobre acomodação, então, eu acho que quando a gente tem uma acomodação em casa de família, é realmente o que você falou, é vivenciar a cultura americana bem de pertinho. Você vai entrar numa família americana e ver como é que é a rotina deles. Você vai participar de tudo, do final de semana, dos feriados, né? Dependendo aí da data que você for, janeiro, você vai pegar alguns feriados, todas as, assim, a rotina mesmo e como eles vivem, né? Como um americano vive. E aí o quarto é individual. Tá? Quando a gente fala de boarding school, nos dormitórios da escola ficam somente os alunos intercambistas. Então, aí ele tem mais contato com alunos de outras nacionalidades e dividindo o quarto com um aluno de outro país, né? Então, são opções de acomodação diferentes. Em ambos os casos, já está incluso todas as refeições, tá? Então, café, almoço e jantar estão inclusos, pensão completa. Tá? Eu vi aqui uma pergunta que a gente deixou passar, da Carol. Ela perguntou se além do ELTS existe outro teste aceitável, e a Roberta também, né, perguntou do teste. Sim, tá? Se o aluno já tiver um teste de proficiência, TOEFL, IELTS, Cambridge ou qualquer outro que seja, pode mandar pra gente, que a gente manda pra escola e... Os alunos às vezes fazem o FCE ou fazem o CAT, né, esses exames do Cambridge. Exatamente. Então, se o aluno já tiver um, não tem problema. Ele só vai fazer o ELTS se ele realmente não tiver como provar o nível de inglês dele de uma maneira formal, né? Mas os testes, outros testes de proficiência, eles são válidos. Então, a gente também consegue aceitar sim. Legal. E agora vamos só depois fazer uma recapitulação das escolas. Então, primeiro você falou de Bradshaw, que é uma escola grande, mais ou menos 1.200 alunos, e fica em Isso. Sacramento, que é a capital da Califórnia, que eu aprendi. Isso. Que é uma cidade de 500 mil habitantes, certo? Que Certo. a vantagem de ser uma cidade que tem tudo, mas ao mesmo tempo não é tão grande quanto Los Angeles ou São Francisco. Então, essa questão da segurança, né, em cidades um pouco menores, a gente sabe que a segurança
normalmente é melhor do que numa cidade muito grande como Los Angeles e São Francisco. Depois Isso, você fala perfeito. de Fresno, que é a cidade de Fresno, correto? Isso. Eu estou fazendo aqui o exercício mental. Boa. É uma cidade de em torno de 50 mil habitantes, menor a cidade. A escola tem 200 alunos. Isso. Também fica em casa de família. Tanto a Bradshaw quanto a Fresno são, o tipo de acomodação é casa de família. E o legal da Fresno é a localização, que está muito próximo do Yosemite Park e está muito próximo de natureza. Então, para aqueles alunos que gostam de atividades outdoor, e esquiar também, porque é possível no mês de janeiro. Isso. Para quem gosta, tem excursão de esquiar para esses alunos que vão para Fresno. Depois você Perfeito, falou isso mesmo. a Marquette, que fica em Michigan City. Michigan City, perto de Chicago. Isso, isso. E a Marquette é a escola mais acadêmica. É isso? Mais acadêmica, exatamente. Boarding school acadêmica. É uma boarding school que oferece muitas matérias, mais de 50, e são para aqueles Isso. alunos que querem focar de fato nos estudos, terem uma imersão acadêmica mais presente, assim, comparando com diversão ou férias, né? Então, acho que é para aquele aluno mais centrado, que quer de fato, ou também naquele momento aproveitar, ou já está vislumbrando uma universidade também depois, né? Porque ter no histórico escolar que você concluiu 6 meses, 1 ano, numa escola que é A+ no ranking das schools, né? Acho que já traz um grande diferencial para quem for fazer uma college application. E um outro ponto sobre as boarding schools, inclusive sobre a Marquette, é que para um aluno que queira fazer universidade depois nos Estados Unidos, ele já estudar numa boarding school é o mais adequado, porque ele já vai entrando na rotina de como é morar em dormitórios, que é como as universidades nos Estados Unidos trabalham, né? Então, os alunos sempre moram em dormitórios. Então, os nossos alunos que ficam em boarding school, eles acabam já se adaptando, então ali, né, na hora de ir para a universidade é muito mais tranquilo, né, para eles. Legal. Não, bem lembrado isso. Depois a gente falou da Star Prep, que aí a gente volta para Califórnia, aí Los Angeles mesmo, fica em casa de família, e são para aqueles alunos que gostam de artes em geral, Isso. teatro, música, cinema, direção, performance, tudo relacionado. Isso mesmo. E a escola fica dentro do campus do West College, então ela conta com uma super infraestrutura, né, para todos esses equipamentos, né, enfim, os stages, os palcos, enfim, figurino, cenografia. Imagino que deve ter toda essa infraestrutura na escola, certo? Exato, e toda essa infraestrutura relacionada a artes, mas também quadras, academia, biblioteca, sala de estudos. Então, tudo isso os alunos têm acesso. Tá? Então, é uma escola que tem aí a infraestrutura incrível, uma infraestrutura de college mesmo, né? Um campus realmente de college. Tá. E por último, a Hilton Head, que fica em Hilton Head Island, que fica na Carolina do Sul, a 4 horas de Orlando. Então, esse clima mais tropical, um clima um pouco mais descontraído de escola, né? Como você falou. Fica em casa de família também. As casas de família são muito próximas da praia, então quem gosta de mar, gosta de praia, quer ter um ambiente mais relaxado, porém com 2 diferenciais. Além de todos os esportes, né, que a escola oferece, 2 academias que focam em vôlei e em futebol. Então, para aqueles que querem praticar mesmo 5 vezes por semana, são fanáticos por futebol, eles têm essa oportunidade. Isso mesmo, então é uma escola
com um foco muito grande em esportes, realmente. Ela é uma escola a mais também, tá? A+ no ranking, então ela também é uma escola super acadêmica. E um ponto que eu não mencionei, gostaria de mencionar para vocês, é que todas as escolas são preparatórias para a universidade. Então, se o aluno quiser fazer universidade depois nos Estados Unidos, elas têm essa preparação, né? Então, realmente, entrar numa universidade nos Estados Unidos é completamente diferente de entrar aqui no Brasil. Então, ter uma preparação qualificada é fundamental. Então, todas elas preparam o aluno para entrar na universidade também, se essa for a intenção dele. Tá. Aí está perguntando qual o valor cobrado pela agência. Eu acho que é legal a gente deixar bem claro aqui também que para as nossas instituições, né, como a 3W, algumas universidades e outras escolas que a gente também representa, a NM, a gente não cobra taxa de agência. É uma prática que algumas agências fazem, a gente não faz porque a gente sente melhor em oferecer diferentes opções para os nossos estudantes e para as famílias e deixá-los à vontade para tomar a decisão. Então, o que a gente faz é simplesmente representar, assim como a Andrea está aqui tendo um braço da 3W no Brasil, a gente está junto com ela. Então, os valores que estão apresentados, o que consta no site da 3W, o valor ali, ele é exatamente o que a gente cobra dos nossos alunos, das nossas famílias, sem adicionar nenhum valor. Então, acho que o bacana é que a gente consegue dar uma atenção, personalizar bem o atendimento com os nossos estudantes e as famílias, sem onerá-los, né, desse serviço. E aí, como a gente tem essa proximidade, né, André, acho que fica bem tranquila a comunicação, ela é super fluida e a gente consegue dar todo esse suporte gratuitamente. Né? A gente não... Exato. E eu acho bem bacana pontuar a importância da consultoria da agência, né, da ANM. Então, são pessoas aí qualificadas para ajudar os alunos a preencher o application, a fazer essa ponte, né, entre 3W e o aluno, a ajudar com passagem aérea, dar aí orientações de visto. Então, a gente trabalha muito em parceria, realmente. É como se nós fôssemos uma extensão. E a consultoria da ANM para o aluno, ela é fundamental. Bom, eu acho que a gente cobriu bastante, a gente já está aqui há um tempinho. A nossa live vai ficar aí 24 horas no nosso Stories. E quero te agradecer, André, pelo seu tempo. Acho que foi muito bacana o nosso bate-papo. Espero que depois, quem tiver dúvida, pode me escrever. Os contatos da NM estão lá. E aí a gente consegue direcionando as perguntas para a André conforme elas forem vindo. Perfeito, Davi, muito obrigada, viu, pelo tempo de vocês, pelo espaço, pela parceria. E é isso, se tiver qualquer dúvida, é só entre em contato com a NM que a gente vai trabalhando juntos, porque, como a gente comentou, agora não é hora de viajar, mas é hora de planejar, o sonho de viajar continua. Então, contem com a gente. Isso mesmo. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau, pessoal que está na live.